Se você assistiu ao vídeo sobre como anda o seu lado reptiliano, já sabe que a sociedade consegue extrair comportamentos de você através do complexo R, a região cerebral responsável pelos seus instintos. Compreendeu também que, apesar do uso generalizado e da importância crescente dos nossos padrões de comportamentos automáticos, a maioria dos humanos sabe muito pouco sobre esses padrões. Se você não os conhece, com certeza se tornará presa fácil nas mãos de alguém que sabe como eles funcionam e tem a intenção de lhe manipular. Agir de forma automática, sem pensar, geralmente se desenvolve a partir de princípios e estereótipos psicológicos que você aprende a aceitar como certos. Esses padrões estão tão enraizados que nem percebe que pode estar sendo usado para entregar a alguém algo que desejam. Quer um exemplo prático no comércio? Vamos à pequena história dos irmãos Brubeck, Sid e Harry, donos de uma loja de roupas masculinas na década de 1930. Quando um cliente encontrava um terno de que gostava e perguntava o preço ao irmão Sid, ele chamava o irmão, o gerente da loja, e perguntava: "Harry, quanto custa esse terno?" Interrompendo o seu trabalho e exagerando o verdadeiro preço, Harry respondia: "Este belo terno custa $42. Fingindo não ter ouvido e pondo a mão em concha na orelha, Sid voltava a perguntar. De novo, Harry respondia: "Custa $42. Então, Sid se voltava para o cliente e informava: "Ele disse $22. Muitos homens compravam logo o terno e saíam rapidamente da loja com a sensação de estar levando uma pechincha em mãos. Entendeu a jogada? O preço sempre foi $22. Quando o irmão falava ser 42, gerava no cliente a sensação de ser caro. Mas quando o outro irmão, após o teatro ensaiado, afirmava ser $22, gerava a sensação de produto caro é igual a bom, e ainda está uma pechincha, basicamente pela metade do preço. Por isso vendiam. Draken, quais são esses princípios que me obrigam a agir sem que eu saiba? São 8. Contraste, reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade, escassez e influência. Todos eles trabalham a sua percepção, no dia a dia, no lidar com as pessoas, no calor das situações. Você é facilmente manipulado quando internamente sabe que não deseja fazer algo ou sente culpa por não querer fazer, mas, mesmo assim, você cede. Como eu expliquei no vídeo anterior, há uma diferença entre manipulação e persuasão. Vamos conversar mais sobre o princípio do contraste. Várias fichas vão cair. Esse princípio afeta a forma como vemos a diferença entre duas coisas quando apresentadas uma após a outra. Em suma, se o segundo item for razoavelmente diferente do primeiro, é grande a probabilidade de você percebê-lo como mais diferente ainda do que ele é. Um exemplo simples. Se você está conversando com alguém muito atraente numa festa e depois surge uma pessoa pouco atraente, esta vai te parecer ainda menos atraente do que de fato ela é. Mas saiba que a arma da influência fornecida pelo princípio do contraste não permanece inexplorada. A grande vantagem desse princípio não é apenas a sua eficácia, mas também o fato de ser praticamente imperceptível. Aqueles que o aplicam podem lucrar com a sua influência, sem deixar transparecer que estruturaram a situação a seu favor. Vendedores de roupas são um bom exemplo. Suponha que um homem entre numa loja de roupas masculinas sofisticadas e diga que quer comprar um terno de 3 peças e um suéter. Se você fosse o vendedor, qual item mostraria primeiro?
para induzir ele a gastar mais. O senso comum sugere mostrar o item mais barato primeiro, para depois ir subindo aos poucos aos mais caros. Mas os vendedores sabem mais do que você e são treinados para isso. As lojas de roupas instruem seus vendedores a mostrar o artigo mais caro primeiro, justamente pelo princípio do contraste. Primeiro, o terno será vendido, porque isso fará com que os suéteres, mesmo os mais caros, não pareçam tão caros em comparação, gerando em você a sensação de estar economizando, levando vantagem, fazendo um bom negócio. Para os vendedores, é bem mais rentável apresentar o artigo mais caro primeiro. Se não fazem isso, perdem a influência do princípio do contraste, fazendo com que esse princípio funcione contra eles. Mostrar um produto barato primeiro e depois um caro fará com que esse último pareça ainda mais caro. A probabilidade de você rejeitar é maior. Um outro exemplo inteligente do uso do contraste perceptivo é usado em algumas imobiliárias. Um corretor, vamos chamá-lo de Pedro, mostra casas para compradores potenciais durante um fim de semana, começando por mostrar casas em péssimo estado. Ele chama esses imóveis de preparação. A imobiliária mantém em sua lista uma ou duas casas em más condições a preços exagerados. A intenção não é vendê-las aos clientes, mas apenas mostrá-las, para que outras propriedades se beneficiem da comparação. Pedro gosta de ver os olhos dos clientes se iluminarem quando mostra os imóveis que realmente quer vender, depois de terem visto as espeluncas. Viu como você com certeza já caiu em uma dessas técnicas? Isso gera uma sensação de que você está no controle, mas já havia sido premeditado muito antes, meu filho. O que quero ao revelar isso é trazer clareza. Não é para impedir você de comprar ou negociar, mas é uma ferramenta que, caso você se sinta pressionado a ceder, a falar um sim contra a sua vontade interna, isso não deverá ser motivo de autocrítica. Você que me acompanha já sabe que sempre falo sobre o seu sistema de orientação emocional. Quanto melhor você o usar, melhores serão suas manifestações para alcançar seus objetivos. E isso é uma segurança que só você pode exercer. E o princípio da reciprocidade? Humano querido, esse vai te fazer cair de onde estiver me ouvindo. Até o próximo vídeo, onde prosearemos mais sobre ele. Claro, se estiver inscrito no canal Meta Humanos, para que esse tal de YouTube aí não vacile ao mandar a notificação. Um bafo quente para você. Até mais.